Bom dia, oitavo ano! Vamos começar mais uma aula de português. Ainda nesse mundo da narrativa, dos textos literários, os textos narrativos, eles sempre vão apresentar alguns certos elementos. Os elementos da narrativa. O que são esses elementos? Vocês podem até ver aí nos livros que vocês têm em casa, nas ficções que vocês já leram, nas narrativas. Não necessariamente ficção, tá? Outras narrativas também vão ter esses elementos, mas como esse capítulo foca em narrativas ficcionais, né, em literatura, eu vou dar exemplos com ela. O primeiro elemento da narrativa é o enredo, a história em si, as ações que acontecem. Porque se você pegar uma personagem e deixar ela ali paradinha, sem acontecer nada, não tem enredo, entende? Não tem acontecimento, ninguém saiu para um lugar, ninguém foi para outro lugar, ninguém chegou, ninguém falou nada. Então não vai ter enredo. Enredo é o que está acontecendo, as ações que aquelas personagens estão praticando, estão fazendo, tá? Isso é o enredo. Aí, tem o enredo, beleza. As coisas estão acontecendo. Mas quem é que vai contar isso pra gente? É o narrador. Sempre vai ter uma voz, digamos assim, contando aqueles fatos, aquele enredo. Em geral, a gente pode dizer que existem 3 tipos de narrador. Tem o narrador personagem, que ele participa da história. Ele pode ser o principal, pode ser um amigo, pode ser o vilão. Então ele vai contar a história em primeira pessoa, né, a partir da perspectiva dele. A gente tem o narrador observador, que ele é como se fosse uma câmera e ele tá vendo tudo o que tá acontecendo ali e ele vai contando pra gente em terceira pessoa. E temos outro em terceira pessoa, que é o narrador onisciente. O narrador onisciente é a pessoa que é ciente de tudo, oni é tudo. Ele sabe de tudo, ele sabe os pensamentos das personagens, então ele consegue contar isso pra gente. Quando você lê um livro que tem assim, então o menino pensou, nossa, como eu gostaria de ter ido e não pude. É um narrador onisciente, porque ele tá contando pra gente o que a personagem pensou. Tá, temos os acontecimentos, temos o narrador pra contar, e quem que vai fazer esses acontecimentos, né? Quem é que vai estar ali praticando eles? As personagens. Os personagens, a gente vai ter sempre algum protagonista, que é alguém principal, né? Na saga ali Harry Potter, a gente tem o Harry Potter, porém o protagonista geralmente vai ter o seu antagonista, pra ficar esse equilíbrio, essa guerra. Porque se o Harry Potter não tivesse um inimigo, não teríamos história, ele não teria que ir em busca de nada, ele só ia viver a vida dele normal. Então sempre vai ter um antagonista pra ter esse conflito. Aí vão ter as personagens secundárias também. Além disso, outra coisa que a gente tem, outro elemento da narrativa é o tempo. O tempo pode ser cronológico, que é aquele tempo que passa conforme as horas, o passar de horas, de anos, de dias normal. E temos o tempo psicológico. O tempo psicológico é mais nas histórias assim que se passam na mente de uma pessoa, uma reflexão, algo que não tem um tempo muito definido, ou quando a gente tem uma pessoa lembrando de coisas e contando aquilo que ela lembrou. Não é um tempo que tá passando conforme o relógio. Tem um livro que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o narrador, a pessoa que vai contar a história, ele já morreu. A personagem, né? É o narrador personagem. Ele morre e aí sim ele decide contar uma história. Então ele é um autor defunto, ou defunto autor. E aí ele vai contando a vida dele. E ele não se importa em contar assim certinho desde quando ele nasceu. Ele conta um pouquinho aqui, aí lembra de outra coisa e conta lá. Então não fica um tempo assim certinho. Fica um tempo todo misturado. Então é psicológico, porque ele vai contando de acordo com o que ele vai lembrando ou com o que ele vai achando importante contar. Outro elemento muito importante é o ambiente, é o espaço, é o lugar onde aquele enredo está acontecendo. Às vezes a gente não sabe em que época se passa aquele filme ou aquele livro, né? Então não tem uma data. Mas quando você vê o ambiente, você já imagina onde é, que época que é, né? O ambiente ele diz tudo pra gente. Ele nos coloca na história. Se é uma história moderna, se é uma história antiga. Você vai ler um livro em que o senhor foi atravessar a rua e as carruagens estavam passando, né? A gente também sabe que não é uma história que está se passando atualmente. Então o lugar onde ele está, a descrição do lugar, das casas, dos carros, do cenário, é importante também pra gente dentro de uma narrativa.
Agora tem um detalhe muito importante que tá lá nas páginas 77, 78 e 79, que é a reprodução da fala. O que é isso? O narrador, quando ele está contando pra gente aquela história, em algum momento ele vai reproduzir a fala de alguém. Ele vai nos contar o que alguma personagem falou. E ele tem duas maneiras de reproduzir essa fala. Ou ele fala exatamente como a pessoa disse e não muda nada, e aí isso vai se chamar discurso direto, ou ele vai contar com as próprias palavras e aí vai se chamar discurso indireto. A diferença é a seguinte: temos a Mulan e a Mulan fala assim para o pai dela: Pai, você não vai para a guerra, você vai ficar aqui. Eu, como narradora, eu posso usar o discurso direto para contar para vocês o que a Mulan disse. Eu vou falar assim: a Mulan disse, dois pontos, ou travessão, ou aspas, enfim. Então a Mulan disse, dois pontos: pai, você não pode ir para a guerra, fique aqui. Nem lembro se foi isso que eu falei, mas acho que foi, né? O discurso indireto vai ser diferente. Eu vou falar assim, ó: a Mulan disse que o pai dela não deveria ir para a guerra e que ele deveria ficar lá. Eu não posso mais falar aqui. Aqui foi o que ela falou, mas eu, como narrador, vou falar lá. Essa é a diferença desses dois discursos. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, tirem dúvida comigo. Beijo, até a próxima!